como se fosse um segundo nascimento do bebê. Ela fala que é como se fosse um rompimento de uma membrana, dessa membrana simbiótica que envolve essa mãe e esse bebê aí, que estão juntos, fusionados, e essa criança, né, que já começou esse processo de se separar, agora ela se autoafirma como um indivíduo, como um ser único no mundo. Boa noite para vocês, estamos ao vivo. Quinta-feira, dia de Filhos em Foco. Vamos conversar aqui um pouquinho, especialmente sobre essa faixa etária aí que é maravilhosa. A gente vai desconstruir algumas coisas. Oi, tia Tati, boa noite, Keila, sejam bem-vindos. Não sei se você já me acompanha aqui há algum tempo, mas eu gosto sempre de me reapresentar, né? Sou a Nina, mãe de duas. Tenho a Alice, de 7 anos, a Lulu, de 3. Maravilhosos 3 anos também. Oi, Juliana, boa noite. Eu sou terapeuta ocupacional, venho da área da saúde. Fiz mestrado em educação, né, algumas pós-graduações por aí. Também fiz uma formação como educadora parental. Depois que eu me tornei mãe, eu vi que eu precisava estudar, que a minha bagagem da graduação, os diplomas que eu tinha não serviam para nada, perto dos desafios que é ser mãe. E eu entendi que eu precisava me aprofundar e saber como lidar, me preparar, porque na hora do desafio, né, gente, não é fácil. A gente precisa se antecipar, né, é um grande desafio, principalmente nesses tempos que a gente está super ocupados, a nossa vida é cheia de tarefas. Se a gente não se planeja, se a gente não tem convicção daquilo que a gente quer fazer com os nossos filhos, na hora do estresse, na hora da correria, a gente acaba sendo desrespeitoso sem querer ser, né? A gente acaba passando por cima de algo que é natural para eles, da personalidade, do jeito deles serem, e a gente precisa, então, refletir, né? A gente fala muito sobre essa parentalidade consciente, né? Não é sobre sermos pais e mães perfeitos, mas é sobre estarmos atentos aos nossos filhos, né? Tem pais e mães atentos aí? Se vocês estão aqui, é um grande sinal que vocês estão atentos, estão buscando informações, né? Isso já é um grande passo. Queria reconhecer vocês por estarem aqui. Obrigada pela companhia, pela confiança. A tia Tati está se apresentando aqui. Sou mãe da Marcele, de 13 anos, e do Tiago, de 5 anos. Meu maior desafio. E trabalho com a primeira infância na igreja e no colégio. Olha, tia Tati, quanta bagagem aí para a gente trocar, para a gente aprender juntas. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa faixa etária aí dos mais novos, especialmente das crianças com 2 anos. É uma demanda que aparece muito. Muitas perguntas, quando eu ponho caixinha de perguntas, sempre aparece aí das crianças de 2, 3 anos, e é um grande desafio mesmo, né, gente? Como que aquele bebezinho que estava lá, tão pequenininho, tão frágil, tão dependente, tudo que a gente, né, propunha, eles faziam, né? A gente tinha um controle ali da rotina, do horário de mamar, do horário de trocar a fraldinha, a gente detinha esse controle com o bebê. E aí, de repente, chega aos 2 anos e parece que vira uma chavinha, e aquele bebê que fazia tudo que a gente propunha, de repente se nega a todas as coisas, e a gente fala, gente, como é que faz agora, né? Como é que eu sou mãe dessa pessoa que eu não reconheço mais? Não é aquele bebê dócil e amável que eu conhecia. E aí, por isso vem esse nome, né? A gente vai ver muitas pessoas aí falando de terríveis 2 anos. Eu abomino essa denominação, porque eu acredito que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente enxerga, né, a nossa perspectiva determina muito o que acontece, né? Então, eu vou convidar vocês a terem um olhar, né, diferente para essa faixa etária, porque, na verdade, ela é maravilhosa, viu, gente? Garanto para vocês que se a gente mudar os nossos óculos, a gente vai conseguir ver beleza nesse processo aí que acontece com as crianças, que, na verdade, é um processo riquíssimo, é uma fase muito importante da vida de um ser humano, né? Vocês são quem são porque passaram por esse processo aí aos 2 anos e também depois na adolescência, que a gente vai falar um pouquinho do que é esse processo de individuação que acontece com os bebês, né, por volta dos 2 anos.
E é isso. Tem pais e mães aqui de crianças pequenas? Me contem aí de vocês. Tem alguns comentários aqui. A Keila, mãe da Nicole, de 1 ano e 3 meses, está se preparando. Muito bem, Keila. A Andréia, mãe de 2 meninos, um de 3 e outro de 10 meses. Uhul! 2 pequetitos, hein? O de 3 já deve estar aí com seus desafios, especialmente com a chegada de um irmãozinho. Às vezes os desafios intensificam, né, Andréia? E aí a gente fica, às vezes, mais confuso ainda de como fazer, como lidar. A gente vai dar algumas dicas práticas para vocês aqui hoje. Gente, se tiver pergunta, se tiver questão, pode compartilhar, pode perguntar. Essa live aqui é para vocês, é por vocês, tá? Então, eu trago alguma organização aqui de fala para poder conduzir, mas a ideia é apoiar vocês nos desafios de vocês, tá bom? Tem a Cris também, mãe da Alice, de 2 anos e 4 meses. Sejam bem-vindos, viu, gente? Boa noite para todo mundo. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu encontrei um artigo aqui, eu estava dando uma folheada, hoje o dia foi super corrido, não deu para fazer roteiro, nada muito estruturado. Estava gravando vídeo para postar para vocês na semana que vem, que vai ser, inclusive, sobre um tema muito legal. Dar um spoiler aqui, que é sobre quando o casal diverge na educação dos filhos. Também é um outro tema que a gente precisa conversar, né, aprofundar, porque muitos pais que estão chegando, muitas mães especialmente, falam, nossa, o meu parceiro, ele não me apoia, ele não pensa igual a mim, e enfim, fiz um vídeo especialmente sobre isso, meia hora aí, para a gente poder conversar com várias dicas. Estava aí gravando o vídeo já tarde, emendou com a live, mas eu achei, rapidinho agora, enquanto eu li, antes de vir conversar com vocês, achei um artigo, que é da Margaret Mahler, que é a autora que fala desse processo lindo, maravilhoso que acontece com as crianças nessa faixa etária, que é a individuação. E essa autora, eu já tinha lido sobre individuação, mas eu nunca tinha bebido na fonte, sabe? Eu adorei encontrar o artigo dela. Ela fala sobre esse termo, sobre esse processo que acontece com os bebês na primeira infância, e a fala dela é de 1965, então não é algo novo. E muita gente não sabe, né? Muita gente acha que a criança simplesmente se tornou uma rebelde, se tornou revoltada, e ela é indisciplinada, ela se comporta mal, ela é birrenta, ela é resmungona, mas não é. Nós vamos entender que isso é parte do desenvolvimento natural de uma criança, tá? Na verdade, a Margaret Mahler, ela fala de 2 processos que acontecem simultaneamente aí com as crianças. Ela fala, primeiro, de uma separação e individuação. E aí ela explica, vou tentar resumir aqui um pouquinho do que eu li, que a separação é a saída da condição fusional da mãe. O que é isso que acontece? Quando o seu filho nasce, né, ele tem uma relação aí simbiótica, né? O corpo do bebê com o corpo da mãe é uma coisa só, né? Por isso que ele quer ficar com você o tempo todo, ele quer mamar o tempo todo, ele quer o toque, ele quer o afago. Por quê? Ele entende que o seu corpo é parte do corpo dele também. É uma relação de simbiose, de fusão, de mistura. Você e o bebê são algo único ali para ele. Ele não consegue perceber que ele é um indivíduo ainda. E aí, próximo, né, dos 2 anos, ali vai acontecendo esse processo de separação. E o processo de separação, né, ele vai acontecendo gradualmente, nesses primeiros anos de vida. À medida que a criança vai crescendo, vai se amadurecendo, ela vai percebendo que ela e a mãe é uma coisa só. E aí, esse processo de separação vai dando lugar para a individuação, que é culminado aí por volta dos 22, 24 meses de idade. E o que acontece, né? Essa autora, ela fala de um jeito muito legal, que é como se fosse um segundo nascimento do bebê. Ela fala que é como se fosse um rompimento de uma membrana, dessa membrana simbiótica que envolve essa mãe e esse bebê aí, que estão juntos, fusionados. E essa criança, né, que já começou esse processo de se separar, agora ela se autoafirma como um indivíduo, como um ser único no mundo. E aí, esse é o movimento de consolidação da individualidade do seu filho. E, gente, olha que coisa mais linda que acontece, né? Assim, a gente vai entender, é um processo natural. E aí ela faz um estudo grande com as crianças, ela acompanha vários grupos, e ela mostra que em crianças, né, que no futuro acaba desenvolvendo algum transtorno psicótico, alguma doença mental grave, esse processo não acontece. Então, se o seu filho está aí, se negando a todas as coisas, resistindo às ordens,
né? É porque ele está passando por um processo que é natural. Ele está percebendo que ele é um indivíduo, que ele tem vontade própria, que ele tem desejos, que ele pode se manifestar, ele já desenvolveu melhor a fala, a comunicação, e aí ele está explorando, ele está testando os limites. E o seu papel como pai e mãe é contemplar esse processo, porque isso é saudável, é sinal de que seu filho está passando por esse processo psíquico importante de separação e formação de quem ele é, tá? Esse processo acontece 2 vezes, né? Ele acontece aos 2 anos de idade, a individuação, e acontece depois lá na adolescência. Então, a gente tem o primeiro nascimento, que é no parto, o segundo nascimento, que é por volta dos 2 anos, quando a gente percebe que a gente é um ser no mundo, e depois esse processo acontece de novo lá na adolescência, que também ocorre um afastamento natural do adolescente em relação à família, aos valores dos pais. Por quê? Ele quer testar a vida do jeito que ele acha que é, quem eu sou, né? Eu não quero pensar só o que me dizem para pensar, eu não quero ser só quem me dizem que eu sou, eu quero experimentar, eu quero descobrir. E aí eles tendem a se afastar dos pais, os amigos tomam, né, um espaço maior do que a família, e aí eles vão ver o mundo sob uma nova perspectiva. E aí, gente, né, como tudo é uma fase, tudo passa, né? Ninguém passa pelos maravilhosos 2 anos por muito tempo, e nem um adolescente fica adolescente a vida inteira, né? Você também que está aí me assistindo foi adolescente, você não parou na adolescência, isso é um consolo para nós, né? Hoje, eu estava... Foi coincidência pura, eu tenho um grupo de mães aqui, por um tempo eu fiz aquela plataforma Mamãe Sarada, e aí, tentando colocar a vida de atividade física em dia, e aí hoje, sei lá, estava rolando no Facebook lá, e aí eu vi um comentário fora da questão das atividades físicas, de uma mãe, gente, alguém aqui passou pelos terríveis 2 anos? Aí eu parei para ler, falei, gente, é o tema da minha live, né? Vou ver o que essas mães estão falando. E aí, muitos comentários assim, ainda bem que passa, o negócio é só rezar e esperar passar, rezem por mim, que eu estou à beira da loucura, e muitos comentários assim, de que, parecendo que a criança tem consciência daquilo que ela está fazendo, de que ela faz aquilo para afrontar a mãe, para afrontar o pai, e na verdade não é, nós precisamos entender então um pouco dessa fisiologia, tá? E é isso, né, esse processo de individuação, então, o seu filho, ele está tomando uma posição ativa no mundo, né? Que até então ele era passivo a tudo que você fazia. E aí ele descobre que ele é alguém, que ele é um indivíduo, que ele pode escolher algumas coisas, e aí por isso essa negação. Né? A Margaret Mahler, ela fala que essa resistência ao comando dos adultos, esse comando ativo, né? Nós temos uma tendência natural de querer microgerenciar as crianças, né? A gente quer dizer para eles o que fazer o tempo todo, o que não fazer o tempo todo. E aí as crianças, quando elas começam nessa fase, eles tendem a resistir. Por quê? Tudo aquilo que não é do jeito dele, não é aquilo que ele acredita, ele nega para que aquilo não se torne uma ameaça para ele. Então, não é porque ele quer te desafiar, não é porque ele quer te ver de cabelo em pé. Ele só não consegue ver outra perspectiva, ele às vezes não tem maturidade para lidar com os seus próprios desejos, com as suas vontades, e pensar na perspectiva do outro, e ter esse botãozinho da empatia ligado, de saber que não é tudo do jeito dele, não é tudo no tempo dele, ele ainda não tem essa maturidade neurológica, né? A gente fala dessa região aqui do cérebro, que é a região pré-frontal, que é responsável aí por essas funções mais complexas, ela fica pronta por volta dos 20 e poucos anos de idade, 22, 24 anos, tem várias pesquisas que mostram. Então, não dá para a gente esperar um comportamento razoável das crianças, né? Elas estão aí com super vontade de explorar o mundo, de mostrar quem são, de dizerem o que querem, mas, ao mesmo tempo, não têm a maturidade para filtrar o que é adequado, o que não é adequado, elas não têm paciência para esperar. E aí vem os conflitos, né? Porque o pai e a mãe ficam desestruturados, perde o chão, o que eu faço com esse bebê agora, né? Que acha que é gente grande, que se coloca em apuros, né? Então, eu vou falar um pouquinho de algumas dicas práticas para vocês. Deixa eu cumprimentar quem chegou aqui, beber uma água, porque eu falo demais, gente. Nossa. Denise, boa noite. Denise Silva. Quem mais está aí?
A Sônia, lá de Itabira, minha conterrânea, que vai fazer o curso com a gente. Boa noite, Sônia. Ah, tem gente perguntando se funciona Mamãe Sarada. Gente, funciona. Funciona. Vou fazer propaganda que depois eu vou querer comissão. Mamãe Sarada funciona. O negócio é ter disciplina de fazer, mas é 15 minutos por dia. E quando eu fazia, realmente dá muita diferença. Diminui medidas super. Porque é 15 minutos de treino muito intenso. Então, para você aí que não tem como sair de casa, o bebê tá pequeno, vale a pena, viu? Mas é isso. Eu separei aqui algumas dicas práticas, então, para vocês. A primeira delas, né? A gente usar poucas palavras com as crianças. Por exemplo, elas se colocam em apuros nessa fase, né? Às vezes eles olham para nós testando aquilo, né? Eles sabem que eles estão fazendo algo diferente, né? Vão aprontar algo, eles olham para nós. Gente, se for algo que não é importante, deixa, né? Escolha as suas batalhas. Eu sempre digo isso para as mães, porque senão a gente entra em estresse, em querer controlar tudo o tempo todo, a gente acaba se desgastando, né? Então, se não for algo importante, que não vai colocar ele em risco, deixa acontecer. Agora, se for algo importante, se a segurança dele está ali, né, em jogo, o que você vai fazer? Você vai simplesmente agir. Não adianta ficar argumentando, falando na hora do caos. Vai lá e age. Depois você explica, filha, eu estava preocupada com você. Então, haja sem falar demais. Você tem que... Uma estratégia que funciona muito nessa faixa etária é distrair e redirecionar. Né? Então, aquela criança está no lugar que ela não pode, mostra para ela onde ela pode ir. Né? Direciona, olha, que tal a gente fazer isso? Ele está pondo o dedo na tomada? Olha, você pode pegar nesse objeto aqui, é macio, pega uma bolinha, pega um brinquedo, direcione para o que ele pode, porque a gente tem a tendência de ficar falando não, 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 e aí a criança, nessa idade, gente, o não para ele não faz sentido. Às vezes ele até pode parar pela sua expressão, pelo jeito que você fala o não, mas ele não entende. O não é um conceito abstrato e a criança só começa a entender ele de uma forma mais concreta a partir dos 4 anos de idade. Então, você fica falando não o dia inteiro para o seu filho, não faz sentido. O que fica na cabecinha dele é o que vem depois do não, que é o verbo. Então, não pega na tomada. O que fica na cabecinha do seu filho? Pega na tomada. Não corre. E aí o quê? Ele corre, corre, corre. Por quê? O que fica para a criança pequena é o verbo, é o que é concreto, né? O não fica só um coadjuvante. Então, se você quer direcionar ele para algo, quer evitar que ele corra, diga, vamos andar devagar e ande devagar. Provavelmente ele vai te imitar. Ao invés de falar, não grita, não fala alto, você fala, vamos falar baixo, é hora da gente cochichar. E tarará. A criança tende a te imitar também. Então, a gente mostrar o que pode, direcionar o comportamento da criança, porque eles querem explorar, eles querem fazer algo, né? É uma fase que eles estão aí como pequenos cientistas explorando o mundo, acabaram de descobrir que eles são uma pessoa, um indivíduo. Então, por que a gente vai ficar limitando o tempo todo, só dizendo não, só dizendo não? A gente se estressa, a gente cansa de ser o sargento general ali o tempo todo, e a criança acaba ficando limitada. Daqui a pouco ela vai ter medo de explorar, ela vai perder a curiosidade. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Eu quero que... a Lulu aqui é uma cientista daquela, gente. Exploradora ao máximo. Eu tenho registros aqui, depois eu vou fazer um álbum. Vou fazer um videozinho com a coletânea e compartilhar para vocês. Porque, assim, ela é muito sinestésica, ela gosta de textura, de sensações. Então... tudo que tem na cozinha, no banheiro, creme, pasta de dente, farinha, tudo ela quer pegar, ela quer sentir. E aí, gente, vocês já viram, né, que não podia tirar o olho 1 minuto, com pouco ela estava lá explorando. E aí, ao invés de dar uma bronca, ela fala, o que a gente pode fazer agora? Vamos limpar? Vamos mudar de brincadeira? Vamos levar essa meleca lá para dentro do box? Dá oportunidade para a criança explorar, né, porque tudo que eles estão querendo é experimentar o mundo. Né? Por isso que é maravilhoso, né? Maravilhosos 2 anos, porque é lindo ver, se você tirar, né, da ideia e a casa limpa, se você tirar o foco aí da organização, do rigor, e começa a olhar para a sua criança, quando ela estiver fazendo uma arte daquelas, pintando a parede, ao invés de vir com uma bronca, reconheça a arte dele primeiro, sabe? Nossa, quanta criatividade, que tal você fazer isso num papel? E direciona ele para onde ele pode fazer.
né? Ou então libera uma parede aí na sua casa, né? Põe um lugar que ele pode expressar de uma forma livre, porque às vezes a gente fica tolindo as crianças e acaba inibindo isso que é natural, né? Eles são curiosos por natureza e eles precisam dessas sensações, dessas experiências, dessas texturas. Então, a gente tem que oferecer um ambiente seguro para eles explorarem, tá? E outra coisa que os pais questionam muito, mas ele diz não para tudo. Se a sua criança está dizendo não para tudo, você tem que pensar na forma que você está se comunicando com ela. Como assim, Nina? Se você está fazendo perguntas demais, você provavelmente vai receber muitos nãos. Por exemplo, vamos tomar banho? O que a criança vai responder? Para ela é muito mais interessante ficar brincando e continuar o que ela está fazendo. Ela vai falar, não! Me dá a mão para atravessar a rua. Ele vai falar o quê? Não, né? O não, ele vem com facilidade. Por quê? Eles querem persistir naquilo que é importante, naquilo que é prioridade para eles. A gente está fazendo as coisas no dia a dia, a gente está com a mente em 1000 lugares, né? A gente está pensando, enquanto eu estou lavando louça, eu já estou pensando na próxima tarefa, na próxima, na outra, mas as crianças, elas vivem o momento presente. Então, para ela, o que é importante é o que ela está fazendo naquele momento. E aí a gente vai falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a criança, não, não, não. Então, como fazer? Como falar? Dá escolhas limitadas. Né? Ao invés de falar, me dá a sua mão para atravessar a rua, você fala, você quer segurar a minha mão ou o meu dedinho? Né? Aí a criança, ela tende a escolher. Né? Ela não vai dizer não, vai, dedinho. Né? E se ela não quiser, e aí você fala, isso não é uma opção, você pode escolher esse ou esse. Você persiste, e aí ela tende a fazer uma escolha. Se não, você pega ela pelo colo e fala, você não pode atravessar sozinha, essa não é uma opção. Então, a gente falar menos, né? Fazer menos perguntas abertas, que você vai ter aí muita chance de receber uma negativa. E não é porque seu filho é um rebelde, é porque isso é natural dessa fase, como a gente já está falando. Então, é dar escolhas limitadas, né? Fazer perguntas mais direcionadas, né? Qual roupa você quer ir? Aí ele vai escolher uma roupa de calor num dia gelado, igual tá hoje. E aí você vai ter uma guerra aí para enfrentar com seu pequeno cientista e explorador de 2 anos que está descobrindo o mundo. Então, para evitar esses embates, oferece 2 opções. Olha, tem essa blusa e essa blusa. Qual você prefere? E aí a criança está sentindo que ela pertence, sentindo que ela pode escolher, sentindo que ela pode decidir. E esse senso de autonomia para as crianças é muito importante, né? Uma outra coisa, né? A criança de 2 anos, ela começa a entender a ordem da lógica social. Então, essa coisa de a gente ficar perguntando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vale a pena. O que você pode fazer é mostrar, é hora de guardar os brinquedos, e comece a guardar. Ela tende a entender isso, começa a entender isso aos 2 anos, aos 3, isso vai melhorando gradualmente. Né, eu tenho o privilégio de trabalhar na mesma escola que a minha pequenininha estuda, é a Escola da Serra aqui em Pouso Alegre, uma escola incrível, com uma proposta super inovadora, e enfim, eu tenho o privilégio de participar de alguns momentos lá. Aí a Luísa estava circulando fora da sala, de vez em quando ela sai até para me procurar um pouquinho, cadê a minha mãe? A minha mãe está aqui, né? E aí ela saiu da sala, fugiu, e a professora, onde era para você estar, Luísa? E ela olhou para a professora, tipo, eu estou onde eu quero, né? Aí a outra foi lá, eu acho que ela percebeu que não ia funcionar, e ela falou assim, Luísa, eu preciso muito da sua ajuda. É hora da saída das crianças, e a outra professora precisa olhar o WhatsApp. Você avisa ela para olhar o WhatsApp para mim? E aí, na hora que pediu, acionou o botãozinho ali da ajuda. Eu sou importante, eu quero contribuir. E o que a Luísa fez? Saiu correndo e foi lá para a sala avisar a professora que ela precisava olhar o celular. Então, é muito a forma que a gente comunica, a forma que a gente envolve. As crianças nessa idade precisam ter esse senso de contribuição, de pertencimento, de que eu sou genuinamente necessário aqui, eu posso escolher, eu posso decidir. E não quer dizer que ele vai virar um reizinho quando ele crescer, sem limites, porque ele está fazendo o que ele quer. Não. É dentro das escolhas limitadas, dentro das opções. Nessa situação que eu mostrei aí da Luísa, a professora foi firme no sentido de falar, olha, não é para ficar aqui, mas ela foi esperta, né, para poder conduzi-la de uma outra forma, sem entrar no embate, sem entrar na disputa de poder. Não sei se está fazendo sentido aí para vocês.
A Neide está dando risada aqui, né? Ah, minha amiga Ana Carla está aqui. Mari, boa noite para você. Essa Mari tem... Ó, a Ana Carla tem uma Mariana de 2 anos também, né, Mari? Muitos desafios por aí. Contem para mim, gente, tem alguma situação específica aí que vocês querem que eu apoie vocês? Enfim, estou dando algumas ferramentas. Me contem se vocês já praticam alguma, o que dá certo, o que não dá certo aí na casa de vocês. Vamos conversar um pouquinho. Vou até tomar uma água aqui para ouvir vocês. Para ouvir não, para ver o que vocês vão escrever. Enfim, né? Vou continuar aqui, mas vocês podem mandar perguntas, viu, gente? Outra dica, né? Eu já falei um pouquinho disso, é focar naquilo que a criança pode fazer, ao invés de ficar dizendo não o tempo todo, né? Ao invés de falar, olha, não brinca com a comida é para comer, né? Então, mostra para ele o que ele deve fazer. Outra coisa, o senso de ajuda, né? Eu já falei um pouquinho. Você tá cansada, né? Aí você quer colocar a criança para dormir. É hora de dormir, vamos dormir. E aí é aquela guerra na hora do sono. A criança, gente, nessa idade, eles querem mostrar que eles têm um poder pessoal. E eles vão controlar isso aonde? Na alimentação, na evacuação, né? No controle dos esfíncteres e na hora do sono. Sobre isso, eles têm controle. Então, eles vão lutar para manter, né? Eles vão resistir na hora do sono, eles vão negar alguns tipos de comida, porque ninguém vai sair enfiando a comida na goela abaixo, ninguém vai me fazer dormir. E aí, se a gente entra nessa disputa na hora da alimentação, na hora do sono, eles tendem a resistir cada vez mais, e essas rotinas acabam ficando mais difíceis, mais desafiadoras, tá? Então, lembrem-se disso, seu filho tem um poder, ele tem um controle sobre essas atividades, então não entre em embate, não entre em disputas de poder. A Ana Carla falando, né? Eu tento incluir a Mariana em muitas atividades aqui em casa e dá super certo. Gente, quando eles se sentem envolvidos, quando eles se sentem parte, os desafios de comportamento diminuem muito, né? A Keila, eu tento não usar a palavra não, mas nem sempre funciona. Gente, isso é uma coisa, é bom você trazer isso, Keila, porque tem gente que acha que a educação consciente, respeitosa, não pode falar o não. Em momento algum eu defendo essa ideia, viu? O não, ele é importante, né? E você pode falar o não, né? Por mais que seja um conceito ainda abstrato, a criança pode ir se familiarizando com o não. O problema é quando a gente fala demais e o não perde o seu valor, porque se você for olhar tudo que uma criança de 2, 3 anos de idade faz ao longo do dia, você tem muitas oportunidades para dizer não. E se você não pensar, né, outras formas de falar com ela, você vai ficar no não, 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 não o dia inteiro. Aí na hora que você precisar falar um não, que ela entende que aquilo, para ela entender que aquilo não é para fazer, o não já banalizou, já perdeu o valor. Então, estabeleça os limites, né? Preserve o seu filho, coloque ele em segurança, mas você pode fazer isso usando menos palavras, né? Quanto menos palavras você usar com os pequenos, mais eficaz vai ser. Então, distraia, redirecione, dê o objeto. Ele não pode pegar naquilo porque quebra, sei lá, é um telefone celular caríssimo e tá sem capinha. Não deixa na mão dele, dá uma outra coisa no lugar, direciona para aquilo que ele pode fazer, tá? Mas sempre com poucas palavras, porque sermões não adianta com ninguém, gente, nem com os mais velhos, né? Muito menos, quiçá, com os pequenininhos. A Andréia, meu filho de 3 anos quase sempre faz birra para ir para a escola. Andréia, essa questão aí precisa investigar, tá? Porque essa resistência dele para a escola pode significar muitas questões. Pode ser uma insegurança, porque vai ficar longe da mãe. Pode ser que tenha algo nesse ambiente que está sendo ameaçador para ele. Eu não consigo dizer assim, mas é um sinal de alerta, viu? Porque eu falo que a escola, né, salva exceções aí, mas a criança ela tem que ter brilho nos olhos para ir, né? Eu vejo aqui em casa é algo que as meninas acordam, elas vão felizes. Isso dá muita tranquilidade para nós. E aí você tem que investigar. Será que na hora que ele chega lá fica tudo bem? É só o processo de saída de casa que está com algum problema? Será?
que você pode modificar nessa rotina aí para poder conquistar a colaboração do seu pequeno, né? De pensar em alguma brincadeira, gente, fazer coisas lúdicas com eles, né? Nessa idade, com 2 anos, eles já começam a aprender como fantasiar, o faz de conta já começa a fazer parte, então você pode usar muito disso. De encenações, de trazer brincadeiras para o dia a dia, para aquelas rotinas que está tendo muita dificuldade, né? Que eu estava tendo uma guerra que toda vez que eu precisava escovar o dente da Luísa. E aí, um dia eu tive um insight, até falei isso outro dia em alguma outra live, mas eu tive um insight de pegar o brinquedo da Play-Doh que a Alice ganhou, que era uma maquininha de dentista. Não sei se vocês já viram uma bocona que fica aberta e vem os aparatos do dentista. E eu falei, me fantasiei, entrei no mundo da fantasia, falei, Luísa, eu sou sua dentista hoje? E eu vim olhar esses dentes e peguei a maquininha. E aí, gente, fiz a melhor faxina no dentinho dela e desde então, né, quebrei esse bloqueio. Então, pensar, André, em estratégias para fazer esse momento da saída de casa ficar mais leve e investigar se não é algo lá na escola, viu? Eu falo sempre, né, que o comportamento da criança é uma pontinha do iceberg. O que está por trás, né? Qual que é a necessidade não atendida aí que está levando ele a agir dessa forma? A Neide tem uma sobrinha de 4 anos que ela é danada demais. Tudo que a mãe fala com ela, ela sempre responde não. Neide, seguinte, essa menininha de 4 anos, ela pode estar sendo gerenciada demais, né? Será que o estilo parental da mãe dela é um estilo controlador? É um estilo que quer ditar o tempo todo tudo que ela quer fazer e ela já está assim, né? E o não é a saída que essa criança encontra. Então, se uma criança diz não o tempo todo, eu gosto muito de trazer a pergunta para o adulto. Pai, mãe, como que você tem conduzido essa criança ao longo do dia? Porque se a gente envolve, se a gente dá escolhas limitadas para eles, se a gente deixa eles participarem, né, dos processos do dia a dia, é difícil que eles digam não o tempo todo. Hora ou outra isso vai acontecer. Talvez eles vão resistir, né? Nenhuma criança é cooperativa o tempo todo. Mas se a criança está dizendo não, 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 é um ponto para a gente olhar o comportamento do adulto. Como que a gente tem comunicado? Será que eu tenho dado ordens o tempo todo e essa criança está apenas reagindo às ordens? Né, o estilo autoritário, gente, e é bom frisar isso, nem sempre todo pai autoritário é aquele pai que grita, tá? Porque autoritário é aquele que gerencia o tempo todo. E às vezes tem mães e pais que falam baixinho, que falam, né, com a voz mansa, doce, mas está lá o tempo todo. Faça isso, não faça aquilo. Pode, não pode, pode. E a criança, ela se esgota, né, de tantos comandos, de tantas ordens ao longo do dia. Então, é pensar muito nessa comunicação e convidar a criança a colaborar. Olha, eu preciso muito da sua ajuda. Nossa, como que a gente pode resolver isso? Agora é hora disso. Será que você pode contribuir? Você pode ajudar? Eu preciso muito que você me apoie nessa tarefa. Enfim, envolva a criança, né? Com 4 anos, ela já tem esse senso aí da empatia mais desenvolvido um pouquinho e convidá-la para ajudar. Eu acho que é mudar a comunicação, viu, Neide? Ah, Neide, obrigada. Desde o dia que eu assisti a senhora na live da Maduca, senhora não, tem amado o seu trabalho. Ai, fico feliz de poder. Ah lá, a Neide falando, a mãe dela é estressada. Pois é, então a gente tem que olhar para essa mãe, não para julgar, não para apontar, mas para dar oportunidade para ela reavaliar o seu comportamento. Chama ela para acompanhar aqui no canal, para participar das lives, viu, Neide? Enfim, Andréia, banho, cortar unha, escovar o dente, tudo isso é um desafio diário. Percebo quando é um banho de bacia ou balde, ele gosta muito, mas nem sempre posso dar o banho de bacia nele. Isso vai acontecer, né, Andréia? Nem sempre a gente vai conseguir dar as opções que a criança gostaria. Mas uma dica para o banho, né, você pode dar escolhas, por exemplo, olha, é hora do banho, você está sendo firme, você não está perguntando para a criança se ela quer tomar banho. Você fala, é hora do banho, você prefere ir correndo ou pulando? A gente vai imitando um sapo ou um macaco? Né? Você vai abrir a torneira ou eu abro a torneira? Vamos ver quem chega primeiro? Então, gente, é criatividade, porque eu sei que às vezes não vem inspirações, né? Mas se tem uma rotina aí que está bem desafiadora, né? Pensa antes, né? O que eu posso fazer de diferente que vou envolver essa criança sem ter que travar uma batalha com ela?
e desgastar tanto o meu relacionamento, deixar a rotina pesada, né? Porque os filhos, gente, os filhos são um convite para a gente se deliciar, especialmente nessa fase, né? Se a gente fica olhando para os comportamentos deles só como desafio, só como problema, só como resistência, a gente deixa de desfrutar uma fase que é tão gostosa, né? Que eles são tão carinhosos, eles são tão engraçados, né? Cada pérola que aparece. Então, a gente tem filhos também para desfrutar deles. Então, a gente ter essa perspectiva de que eles estão aprendendo, estão explorando, e eu preciso ser criativa para entrar nessa perspectiva desse serzinho aí no mundo e ajudá-lo a fazer as tarefas que ele precisa fazer. Nem sempre ele vai querer, mas eu posso tornar esse ambiente mais favorável para que ele coopere, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu anotei. Outra coisa, gente, não desconsidere o quanto uma criança de 2 anos pode entender aquilo que você explica para ela, considerando como se ela fosse... Trate ela como você trataria um adulto. Porque, às vezes, eu vejo muito essa mentalidade ainda de que a criança, ela não entende. Ela só tem 2 anos. Não adianta, né? Às vezes, a gente subestima a criança. E eu vejo isso muito aqui com a Luísa. Até as professoras falaram, Marina, a Luísa não é uma menina difícil. Ela fica difícil se a gente não explica o que ela precisa fazer. Porque se a gente explica, se a gente olha no olho dela e fala o porquê que ela tem que fazer a coisa, ela rapidinho ela vai e faz. Mas se a gente simplesmente interrompe algo que ela está fazendo, aí ela fica muito brava. E ela realmente tem um temperamento bem diferente da Alice. A Luísa ela é muito intensa, bem explosiva, mas ela ama contribuir. Ela ama ajudar quando ela entende. Gente, às vezes eu gasto um tempo assim, Lulu, olha, vai acontecer isso por causa disso, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes até eu fico assim, será que ela está entendendo? Ela, mamãe, tá bom, eu entendi. E aí a coisa flui, né? Às vezes a gente tá ali na hora de pôr a cadeirinha, tal, aí com um pouco eu respiro e paro. Luísa, é hora de ir, senão a mamãe vai ficar atrasada. E eu tenho trabalho, eu tenho compromisso, eu preciso da sua ajuda. Aí ela, tá bom, mamãe. Então, assim, é você comunicar. Trate as questões. Pense que a criança não é só uma criança que tem 2 anos, ela é um ser humano, é um indivíduo ali, e que é respeitoso a gente explicar, a gente falar que a gente vai mudar de atividade, que a gente vai precisar fazer uma outra coisa, que a gente mudou os planos. Envolva os seus filhos, converse com eles, né, de igual para igual, porque aí sim eles vão amadurecendo, eles vão entendendo, né? Então, é isso, gente, acho que vale muito a pena a gente entrar nessa perspectiva e olhar com os olhos deles, né? Sem subestimar, porque eles entendem muito mais do que a gente imagina. Até quando é neném na hora de trocar a fralda, né, Nina? Exatamente, Natália. Até quando o neném está ali, a educação consciente e respeitosa, gente, desde que o seu bebê é recém-nascido. Às vezes as pessoas não fazem isso, mas isso eu aprendi depois que eu comecei a estudar também. Né? Aquela coisa, põe o bebê para cá, tira o bebê para lá, tira a toalha, põe no banho, põe na água, e não comunica o que está fazendo. Se você fala, olha, filha, é hora do banho, a mamãe vai te colocar na água quentinha, olha que delícia, comunica cada passo. Agora eu vou te tirar da água, vou te enrolar na toalha, eu vou trocar a sua fraldinha, eu estou limpando o seu bumbum, com licença. Olha, isso é importante, é respeitoso, e a criança, ela se sente mais segura, essas rotinas ficam mais leves, e ele vai internalizando tudo isso, né? Quando a gente estabelece esse padrão de comunicação respeitosa, o dia a dia fica muito mais leve, né? Eu sei que é um desafio, porque às vezes a gente está atribulado, a gente está cuidando, dando banho no menino, aí a janta está no fogão, eu sei como é que é isso, mas vale a pena a gente respirar mais um pouquinho, né, e olhar nos olhos, e se conectar, e conversar, validar os sentimentos, né, a birra nessa idade, ela é muito comum, e é uma birra, gente, fisiológica, tá? Não é uma birra intencional. As crianças de 2 anos, elas não têm maturidade para lidar com essa explosão de sentimentos que vem, né? Eles não têm maturidade para lidar com a frustração ainda, e o choro, o grito, a pirraça, o bater no chão, o se espernear, tem alguns que se machucam, outros param até de respirar, é algo típico da idade, né? Mas o que eu preciso fazer? Como eu vi hoje nos comentários lá do post que eu falei, né? As mães falando, é só rezar e esperar passar. Não!
Seja um treinador emocional do seu filho desde já. Né? Tudo que você está plantando hoje, você não vai ver o resultado imediato, mas é uma construção. Né? A Luísa, é bonitinho demais quando eu vou receber alguma visita lá na escola, chega algum aluno novo, eles tão tímido, difícil de chegar. Ela tem uma empatia, ela tem um jeito de se conectar com a criança. Você está com vergonha? Vem aqui que eu te dou a mão. Por quê? A gente trabalha isso. Ela sabe identificar o sentimento que a criança está. Ela tem 3 anos. Por quê? O tempo todo que ela está aqui, ela tem uma explosão emocional, eu valido, eu falo, eu nomeio o sentimento para ela, eu ajudo ela a identificar o que ela está sentindo. Eu falo, filha, eu estou vendo que você está chateada, ou eu estou vendo que você está muito cansada, e por isso está difícil você fazer isso. Eu posso te ajudar. Então, sempre comunica, use as palavras, porque você está treinando o seu filho emocionalmente. Nada é em vão do que você investe de tempo, de conexão, de conversa, né, para nomear, para validar os sentimentos deles. E na hora da birra, gente, não tenham receio. Acolham o seu filho. Ele precisa que você seja um calmante ali no meio do caos, né? Você seja a gota d'água ali no meio do incêndio. Você não deve se juntar ao caos do seu pequeno. Você precisa tirá-lo de lá. Né? Às vezes, se você não está pronta para fazer isso, é melhor se afastar um pouco, respira, conta até 10. Mas ajude o seu filho, né? Às vezes eles precisam muito do toque físico, então ofereça um abraço. Tem criança que aceita, tem outras que não. Você vai ter que descobrir o que funciona aí com o seu pequeno, para na hora daquela explosão, né? Tem crianças que ficam muito tempo nesse momento aí de desconexão, é uma interrupção mesmo do andar de cima do cérebro e o andar de baixo. Né, tem lives que eu falo sobre isso, inclusive tem no meu IGTV, no Instagram, no YouTube, que também tem um vídeo que eu falo só sobre o funcionamento do cérebro. Você que está aí nessa idade dos maravilhosos 2 anos, assistam esse vídeo, porque ele dá informações preciosas aí para vocês lidarem com a birra, entendendo o que está se passando aqui dentro, nesses 2 andares do cérebro da criança, porque na hora da explosão emocional, a parte racional dele não funciona, ela é desativada. Por isso que ele age, às vezes, de uma forma que você não consegue entender, né? Mas não é porque ele está sendo mal, não é porque ele está sendo rebelde, não é porque ele está sendo desafiador, é porque ele não tem recurso. E aí, explodiu, acabou. Depois, só com o tempo, e você pode ajudar o seu filho a se reconectar, você pode ajudá-lo a voltar para aquele estado de integração, falando calmamente, olhando nos olhos, nomeando o que ele está dizendo, oferecendo ajuda, um abraço. Isso não vai deixar o seu filho mimado, né? Acolher na birra é diferente de ceder o que eles querem. Você não precisa ceder, você não deve ceder o que eles estão pleiteando ali, porque eles talvez possam aprender isso, que, então eu choro, funciona. E aí vem uma birra que é perigosa, que é a birra aprendida, que não é essa fisiológica, é aquela birra intencional. Para evitar isso, não ceda. Você pode ser firme e gentil, filha. Eu sei que você queria muito aquele brinquedo, e hoje nós não vamos comprar nada. Né? Filha, eu sei que você queria tomar banho no balde hoje, mas hoje só é possível no chuveirinho. Você tem o chuveirão ou o chuveirinho. Ou então, enfim, né? Você valida, mostra para ele que você entende a chateação. Outro comentário que eu vi lá na live colocou assim, ele chora sem razão. Meu filho chora sem motivo. Por qualquer coisinha ele explode. Não existe motivo pequeno para o choro do seu filho, para a frustração dele. Né? Cada um tem as suas frustrações. Para uma criança de 2 anos, a frustração é não ter o brinquedo igual do amiguinho. A bolacha quebrou. Né? O pão está virado de um lado, era para o outro. Eu vivo isso aqui diariamente, várias vezes ao dia. Nossa, eu estou vendo que você está chateada, eu posso te ajudar a desvirar. Né? Quebrou meu negócio, caiu. Então vamos limpar, vamos pegar. Enfim, né? Direciona o comportamento, mas acolhe, não fica dando sermão, bronca, porque você não está treinando, né, o seu filho a fazer essa gestão emocional, né? Que é um trabalhinho de formiguinha. Né, e a gente vai colhendo os frutos. Eu vejo isso na Alice hoje, ela tem 7 anos, e como é legal ver, né? Às vezes eu falo que ela tem uma maturidade emocional muito melhor do que muitos adultos que eu conheço. Claro, ela é constante o tempo todo, ela não tem nenhum episódio de explosão, claro que tem, mas ela tem uma consciência, né? Ela repara os erros, ela consegue identificar o que ela sente, ela dá nome para os sentimentos, ela percebe até coisas que eu sinto, que às vezes eu estou tão alienada ali no meu dia a dia, e ela, mãe, eu estou vendo que você está assim. E o filho, é verdade, obrigada por perceber e me lembrar.
né? Então, a gente vai treinando e com o tempo a gente vai colhendo os frutos disso, né? É um trabalho de formiguinha, não tem mágica, não tem nada que você vai fazer. Eu não tenho ferramenta nenhuma para te dar que vai falar assim, olha, seu filho vai parar de fazer birra. Não, mãezinha, paizinho, não, isso não vai acontecer. Ele vai continuar fazendo birra, mas o que vai mudar é a forma com que você lida com tudo isso. É o seu óculos, né? A sua perspectiva. Em vez de olhar para aquilo como um caos, você vai olhar, opa, olha que oportunidade de eu trabalhar o gerenciamento de emoções com meu filho, de eu ensiná-lo a importância de esperar, de eu poder me conectar com ele e acolher e mostrar que eu estou presente para ele mesmo no momento difícil, que ele está ali naquele caos emocional. Então, esteja presente, não tenha medo de acolher e seja firme naquilo que não dá para negociar. Esse é o nosso papel, de ser margem, de ser limite, né? Porque eles querem explorar e nós precisamos dizer aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira gentil e firme ao mesmo tempo. Deixa eu ver, mais alguma pergunta? A Dé aqui, ó. Minha filha se joga no chão quando contrariada, só que ela não gosta que eu me aproxime para validar o sentimento. E fica brava quando falo qualquer coisa. Dé, tem crianças que é assim mesmo. Tem igual a Lulu, ela gosta do toque, mas tem hora que ela tá tão no caos que ela não aceita. O que é que você tem que fazer? Fala, comunica, né? Filha, eu tô vendo que você precisa se acalmar, e eu estou disponível assim que você precisar de mim. Eu vou me afastar, e assim que você precisar, você me chama. Eu quero muito te ajudar, né? Então, aí você se afasta, dá tempo, é igual a gente, né? A gente briga com o marido, sei lá, discute com o chefe. Você vai querer conversar naquela hora, tudo que você quer é se afastar, e aí depois você reconecta, e aí você consegue ser mais razoável no que você vai falar, no que você vai resolver, né? Que você vai tratar do problema. A criança é a mesma coisa, às vezes ela vai precisar de um tempo, e aí ela começa a dar aquele suspiro e tal, e isso funciona aqui em casa, às vezes a Heloísa com um pouco, mamãe, agora eu quero um abraço, e aí sim eu vou dar o toque que ela precisa, vou dar o aconchego, eu vou tratar da questão com ela, ô filha, o que aconteceu, como que a gente pode evitar isso na próxima vez, e aí você pode usar essa oportunidade, depois que você se conecta com a criança, aí sim você trata do problema, aí sim você mostra para ela como que ela pode reparar o erro, como que ela pode consertar o que ela fez, né, e enfim. Mas isso é normal, viu, gente? Por isso que eu falo, você tem que conhecer o seu filho para saber o que funciona com ele, né, e às vezes a criança, ela não vai aceitar, né, e as palavras, na hora do caos, na hora que ela está nesse momento de desconexão, é isso que eu falo, as nossas palavras não ajudam muito. E aí, na medida que ela vai se reconectando, aí sim você pode falar, aí sim você pode nomear, mas chega um momento da birra, da explosão, que realmente eles não querem ouvir, não querem o toque. Isso é muito comum, viu, Dé? E aí você tem que ter sensibilidade para respeitar o tempo dela, mas se mostrar disponível. Porque tem gente que defende aí que tem que ignorar. Ah, ignora, porque senão ele vai conseguir a sua atenção. Mas comunica, porque senão o que a criança pode interpretar, gente? O Drycols foi um dos pioneiros aí da parentalidade, ele fala o seguinte, as crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Se você simplesmente se afasta e não fala nada, o que ela pode internalizar? Opa, minha mãe não está disponível na hora que eu mais preciso, né? A minha mãe não se importa com o que eu sinto, não está nem aí para mim, eu estou aqui me acabando, me jogando, me descabelando, e a minha mãe nem se importa. Né? Essa é a mensagem que fica quando a gente simplesmente ignora. Mas se você se abaixa e fala, olha, não está sendo respeitoso isso agora, eu não consigo ser respeitosa com você e nem você comigo, eu vou me afastar, mas eu estou disponível assim que você conseguir conversar com a mamãe. Né? Se você quiser um abraço, se você quiser conversar, é só me chamar. E aí sim você se afasta e dá o tempo para a criança voltar ao estado de integração e depois retomar e tentar resolver esse problema, tá? Faz sentido para você, gente? Ou não? Tiver mais alguma pergunta, mais alguma questão? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Ah, tem uma frase aqui que eu trouxe para vocês também, que é uma frase mágica. Às vezes as crianças nessa idade, elas se frustram, às vezes porque elas tentam fazer alguma coisa e elas não têm habilidade suficiente, né? Eu vejo a Luísa, às vezes ela tentando pôr a tampinha lá e não funciona, e parará, parará. E aí você fala, tente outra vez, tente de novo, né? Porque aí você mostra a confiança de que ela é capaz, né? De que ela não é um fracasso porque ela está errando, e ajuda a criança a lidar com esse sentimento de frustração, né? Então, tente outra vez, vamos tentar de novo, vamos fazer diferente. É uma outra frase que você pode usar e abusar aí
com os pequenos de 2 anos também. E é isso. E rotina, gente. Cria um cronograma de rotina aí na casa de vocês, né? Cria com imagens, com fotinhas dos pequenos de vocês. Convida as crianças para construírem isso junto. Eles podem desenhar, eles podem recortar. E aí, quando eles têm esse elemento visual, né? Isso ajuda demais, porque você vai sair desse papel de gerenciador, vai evitar essa resistência deles, e a rotina passa a ser o chefe, né? Eles falam, o que falta agora para a gente fazer? Aí eles vão lá, falta isso, falta aquilo. Eles têm uma motivação ali para seguir aquele planejamento visual que eles mesmos vão construir junto com você. Então, uma rotina visual planejada junto com as crianças ajuda muito, né? Claro, com 2 anos, eles não vão conseguir pensar junto com você tudo que eles precisam fazer. Mas envolva eles para colorir, para pregar, eles têm que se apropriar. Não adianta a gente colocar as coisas apenas verticalmente, de cima para baixo, porque aí a gente vai colher resistência, né? Como eu disse no princípio, eles estão nesse processo de individuação e eles precisam sentir que eles são parte, que eles têm alguma escolha. Deixa eu ver o que mais. E não ter medo de deixar o seu filho ressentido quando ele não consegue o que quer. Muitas vezes a gente vai ter que dizer um não simples e cru e vamos retirar ele de onde está perigoso, tirar o objeto que não pode. E aí, gente, é acolher e lidar com o choro. Será que você dá conta do choro do seu filho? Né, isso dá uma outra live, da gente falar dos gatilhos que são ativados dentro de nós quando o nosso filho, nossa filha choram. Às vezes a gente entra no caos porque a gente não consegue lidar. E aí tem uma longa história da nossa infância, de como lidaram com o nosso próprio choro. E às vezes a maternidade desperta feridas que a gente não tem consciência. E às vezes a gente reage ao comportamento dos nossos filhos porque a gente simplesmente não consegue lidar com o choro. A gente não consegue lidar com o caos deles. E isso diz de coisas nossas, né? Da nossa criança interior ali ferida, mas fica aí um tema para uma próxima live para a gente se aprofundar. Nosso tempo hoje já está caminhando para o fim, mas tolerar o choro, sabe? Dizer o não, não precisa ficar, né, na hora que está difícil ali, se está em perigo, se não dá para fazer, se não dá para negociar, age com poucas palavras e valida o sentimento dele. Fala, filho, eu sei que você queria e não podemos fazer. Eu sei que você está chateado e é assim que vai acontecer. Então, valida, né, acolhe, mas seja firme, né? Esse é o nosso papel. É isso. E não se esqueçam, gente, de passar um tempo de qualidade, um tempo de brincadeira, de conexão profunda, né? As crianças aprendem muito enquanto brincam. Eu frequentemente, às vezes, uso, enquanto a gente está brincando de Lego, de boneca, eu trago questões do dia a dia, que às vezes a gente está tendo dificuldade, eu trago ali para a história, e aí isso traz uma compreensão tão concreta para a Lulu. E aí, depois, aquele problema acaba se dissolvendo e as coisas fluem porque, através do brincar, eles se projetam muito, eles aprendem muitas coisas. Então, brinquem com seus filhos de 2 anos e, através desse lúdico aí, dessas relações, do faz de conta, eles estão se apropriando do mundo também de uma forma leve, saudável, né? Deixa eu ver o que mais. Tem perguntas aqui ainda. A gente tem só alguns minutinhos. Olha, a Dé pediu aqui para eu postar meu quadro de rotina. Eu fiz um post antigo, quando o meu canal nem era Nina Magalhães Oficial. Eu vou dar um jeito de repostar, de pegar lá de baixo e vou repostar. Daí eu uso um quadro imantado aqui com as meninas. E aí a gente imprimiu, na verdade, eu fiz com a Alice. E até hoje a gente usa as figurinhas e a gente imprimiu, colocamos no imã, passamos papel contact e tal. Ela participou da confecção. E aí é super legal. Vou mandar uma ideia, mas tem várias possibilidades aí para fazer, tá? Vou anotar aqui para compartilhar. Letícia, estou adorando suas explicações e ajuda. Só que vi que tem que mudar muito a minha cabeça. Não tinha esse entendimento sobre como lidar com a minha filha. Letícia, bem-vinda ao clube. É assim mesmo, Letícia. Não se culpe, né, pelo que você fez sem ter essa consciência. Um dia, essa chavinha que está virando aí agora para você se deparando com essa informação nova, isso um dia aconteceu comigo. E eu falei, gente, é possível enxergar isso de uma outra
a gente vem com essa mentalidade muito punitiva, muito, né, focada ali no mau comportamento. As crianças são más, né? Elas são ruins, cuidado, então, né? E a gente se coloca nesse lugar aí de sargentos para poder os nossos filhos não crescerem esses reizinhos sem limites. Mas é possível a gente ser firme e gentil de uma outra forma, né? Sem interromper um processo que é tão lindo, que é essa fase dos 2 anos, dando autonomia, dando espaço para os nossos filhos e colocando os limites de forma respeitosa, né? Mas é uma quebra de paradigma mesmo. Inclusive, a gente fechou as inscrições aí para o curso Pais com Respeito. A gente vai trabalhar isso, né? Mas vão ter novas turmas. Depois eu vou ver com a Nath, que é meu braço direito aqui, para a gente abrir uma lista de espera, porque tem gente que perdeu a inscrição e tá, Nina, como é que faz? Calma, que vai ter segunda turma. E é para a gente justamente virar essas chavinhas juntos, né? Quando a gente tem um grupo de apoio, quando a gente tem uma comunidade que está nesse mesmo processo, nesse mesmo momento, é muito mais fácil a gente se ajudar, se apoiar. Eu precisei disso, né? Porque eu venho de uma criação muito autoritária, muita falta de conexão aí na hora de educar, mas eu tenho conseguido fazer uma história diferente. Não que eu não honre a educação que eu recebi, que eu não sou grata aos meus pais, mas que é possível a gente construir um novo caminhar aí com os nossos filhos e estabelecer esses limites de uma forma mais conectada com eles. É isso, gente. Ai, Aninha, que bom que você gostou, espero que seja útil aí. Neide, as melhores lives que eu assisto são a sua e da Maduca. Ai, que honra, Neide, obrigada. E é isso, gente. Queria agradecer vocês pelo tempo aqui comigo. A Denise aqui no Facebook. Vamos falar sobre obediência, Denise? Vou marcar uma live sobre esse tema. Não vou me arriscar a abrir esse assunto aqui no finalzinho. Mas uma coisa que a gente tem que desmistificar. Obediência não é a criança fazer tudo o que a gente quer, no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Isso não é razoável, né? O próprio Deus, ele não impõe as coisas para nós à força. O problema é que os pais estão querendo alcançar uma obediência que não é razoável, que não é natural, né? Assim, os filhos, eles podem ser cooperativos, eles podem obedecer aos pais, mas sem imposição, né? A obediência a gente não impõe, a gente conquista. E é esse paradigma que a gente tem que virar, mas eu acho que vale uma live para a gente pegar os textos bíblicos, para a gente pegar e desconstruir essa ideia de que obediência é simplesmente o filho ser um robozinho que faz tudo o que eu quero ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. Se o seu filho for saudável, ele vai resistir a alguma regra, ele vai fazer algumas coisas contrárias à sua vontade, porque isso faz parte do desenvolvimento dele como ser humano. Então, a gente tem que alinhar as nossas expectativas. A obediência não é algo ruim, mas do jeito que muitos pais esperam, né? Se você quer um filho extremamente obediente na infância, imagina essa criança crescendo, um adulto extremamente obediente ao seu chefe, extremamente obediente à sua esposa, extremamente obediente aos seus líderes. Ele não vai questionar, ele não vai, né, mudar a rota nenhuma vez, porque ele vai se tornar passivo, né? Ele não vai ter poder, autonomia sobre nada. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Porque quando a gente pensa no nosso filho lá no futuro, eu quero um filho determinado, eu quero um filho que seja protagonista, que ele seja ativo, que ele saiba resolver problemas, mas na infância eu quero só obediência, né? A obediência, ela é conquistada, e os nossos filhos, eles vão se tornar cooperativos, né? À medida que a gente inspira, a gente vai inspirar neles através do nosso próprio modelo, do nosso respeito, da nossa conexão, né? Quando a gente é respeitoso, quando a gente é firme e gentil, a cooperação vem de uma forma muito natural, né? Não imposta do jeito que o pessoal quer que aconteça como mágica. Ele tem que fazer, só de eu olhar, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Isso ele vai fazer pelo medo, a custas de que essa obediência. Então, enfim, falei que eu não ia falar sobre o assunto, mas é um assunto complexo, polêmico, e eu quero trazer aqui de uma forma mais aprofundada. Tia Tati, obrigada por esse tempo tão precioso. Obrigada a vocês, viu, gente? Vocês são a motivação aqui para eu estar aqui depois de um dia cansativo, mas é muito gostoso quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um chamado, né? Eu creio que esse trabalho aqui é algo que nasceu no coração de Deus, e eu fico muito feliz de dividir um pouquinho da minha jornada com vocês. E toda quinta-feira a gente está aí, às 20h20,
Mandem as suas perguntas, tem caixinha de perguntas abertas lá no Story. Se ficou alguma dúvida, posta lá, porque depois eu vou responder as caixinhas amanhã cedo. Então, se tiver alguma pergunta ainda que não foi contemplada, deixa lá para mim no Stories do Instagram, ou aqui nos comentários também do Facebook, do YouTube. Enfim, gente, uma ótima noite para vocês. Deus abençoe.